Você é daquelas pessoas que não resiste a uma comprinha? Cuidado! Janeiro é mês de colocar as contas em ordem, ou seja, nada de gastar além do necessário. E hoje eu recebo a querida Master Coach Júlia Lobo, que vai dar dicas de como fugir da tentação das compras e do consumismo. Não é isso mesmo, Júlia? Exatamente. E, na verdade, eu gosto de dizer que tudo começa pela consciência, Tuca. A gente tem que trazer a nossa consciência como foi a minha relação com os gastos, com a compra nesse final de ano, para que no ano seguinte possa ser diferente. Então, trazendo consciência, eu trago a mudança. Tudo começa por aí. Então, eu preciso de me conscientizar. Como foi a minha relação com as compras? Eu comprei somente aquilo que eu precisava? Ou eu comprei além, inclusive aquilo que eu não poderia pagar? Quais foram os sentimentos que me motivaram nessa compra? Porque o sentimento vai ser o gatilho para que a compra seja efetivada com equilíbrio, ou então que ela possa ser efetivada num excesso, trazendo um desequilíbrio, inclusive trazendo até mesmo algo que seja um consumismo exacerbado e que não vai ser, de uma certa forma, muito prudente para aquela pessoa, porque as contas virão. E principalmente, emocionalmente, também para aquela pessoa, aquilo também trarão resultados. Agora, Júlia, como que uma pessoa, para quem está em casa, como que essa pessoa pode identificar quais são os seus gatilhos na hora das compras ali? Ótima pergunta. Na verdade, essa pessoa deve se fazer perguntas. Perguntas poderosas de sabedoria, no qual ela identifique se ela está avançando o sinal ou não, se ela ainda está naquele equilíbrio. Então, por exemplo, antes de fazer a compra, ela se pergunta: eu preciso, sinceramente, eu preciso desse produto? Eu preciso de gastar exatamente esse valor? Eu tenho valor para poder depois pagar as minhas contas com tranquilidade? E voltando ao sentimento, ela tem que se fazer uma pergunta: qual é o sentimento reinante no meu coração nesse instante? E ele vai indicar se for algo que envolva angústia, medo, insegurança, inadequação, e ela sentir que, na verdade, é um ato compulsivo para a compra, aí é hora dela se frear e traçar um plano de ação, algo com que ela possa cuidar para que não seja, seja um detox tranquilo no ano seguinte, né? Entendi. E como pode, Júlia, ser, por exemplo, este plano de ação? Para quem está em casa e está curioso, mas como que eu começo a fazer um plano de ação para não gastar tanto? Eu vou fazer um link entre o plano de ação e o detox de compra, certo? Então, quais são as perguntas que devem ser feitas no plano de ação? Porque um plano de ação, ele envolve a própria pessoa. A pessoa traz a autorresponsabilidade das ações a serem realizadas para ter um novo resultado, certo? Então, ela tem que se fazer perguntas do tipo: qual é a meta que eu vou estabelecer? Porque existindo uma meta, eu sei onde eu vou chegar. Então, ela tem o quê? Uma prevenção. Ela não vai assustar na hora que chegar as compras, ela não vai assustar na hora que ela vê que poderia ter sido muito melhor, inclusive trazendo sentimentos positivos, o que muitas vezes não acontece com a maioria das pessoas. Vem o sentimento de culpa, certo? De angústia de ter gasto tanto. Então ela se pergunta ali: qual é a meta que eu vou estabelecer para o próximo ano? Quanto eu vou dispor do meu dinheiro para o meu consumo? Ou para o consumo no qual eu vou usar tanto os meus sonhos, quanto envolve também, por exemplo, é um presente que eu compro, é algo que eu ofereço para alguém, um jantar, enfim, eu estabeleço uma meta financeira no qual eu não ultrapasso essa meta. E eu pergunto também como que eu vou utilizar o meu dinheiro da forma mais inteligente possível. Será dividindo ali o que eu posso trazer para os meus sonhos, para o meu próprio consumo, aquilo que realmente eu preciso de utilizar na minha vida, que é o meu dia a dia, e inclusive ter também um pouco desse dinheiro, desse como eu vou investir, como eu vou poupar, para que eu possa o quê? Tornar esse dinheiro ainda maior, né? Vamos dizer assim, para utilizar com muita sabedoria. Então, esse o quanto é muito importante. Entendi. Agora, você percebe, por exemplo, Júlia, algumas pessoas que na hora da compra, para suprir uma questão que ela seja emocional, aí compra muito? Uma válvula de escape, digamos assim? Perfeito, exatamente. Na verdade, isso é muito comum.
Porque toda a compra, ela pode se tornar um vício, assim como o vício por um cigarro. Agora, quando uma pessoa tem um vício, por exemplo, por cigarro, não adianta racionalmente você dizer para ela o seguinte: pare de fumar que faz mal. Ela olha para aquelas figuras do cigarro, vê como é terrível cada figura daquela, mas racionalmente ela entende, mas emocionalmente não. E acontece o mesmo com as compras. A pessoa precisa de entender, de passar por um autoconhecimento, por um processo de coaching, na qual ela possa identificar por que aqueles sentimentos não são controláveis. Então, aí a gente entra e acessa a emoção daquela pessoa. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.